Você ouve a partir de agora Gotas de Luz, uma mensagem de vida e esperança a todos. Gotas de Luz, trazendo o Espiritismo para bem perto de você. Realização: União Espírita de Monte Alto. Hábito é o que incorporamos ao nosso dia a dia. É nossa maneira usual de ser. É o que realizamos de forma mecânica. Atitudes que assumimos e realizamos sem nos darmos conta. Vejamos, quantas vezes já nos aconteceu de chegar em casa e colocar a chave sobre algum lugar? Tão mecanicamente é executada a ação que, ao precisar das chaves, algum tempo depois, não conseguimos recordar onde as deixamos. Saímos de casa, apagamos as luzes, passamos a chave na porta. Depois de andarmos algumas quadras, nos questionamos se fechamos ou não a casa. E precisamos retornar para ter a certeza, a fim de que não permaneçamos o restante do dia em desassossego. Muitas outras coisas fazemos de forma automática. Tomamos café, regamos as plantas, alimentamos o gato sem pensar. Ao lado dessas questões, outros hábitos temos não muito saudáveis. E por incorporados à nossa forma de ser, não nos apercebemos o quão danosos são. É comum se observar, antes de uma palestra ou conferência, um grande burburinho pelo salão. Natural, num primeiro momento. Pelo reencontro com amigos, cumprimentos, saudações, sorrisos, torna-se desagradável quando uma música se faz presente e não modificamos nossa postura. Alguém toca o piano delicada melodia, ou dedilha um violão, ou canta, e nós prosseguimos a falar como se nada estivesse acontecendo. A impressão que se tem é que chegamos ao local programados para ouvir a palestra. E tudo o mais que antes aconteça, não tomamos conhecimento, não registramos. Mau hábito, que caracteriza, inclusive, grande indelicadeza de nossa parte, desde que o artista que vai se apresentar naquele momento merece, ao menos, que permaneçamos em silêncio para ouvir a sua arte. E não menos grave é quando, concluída a palestra que nos propusemos ouvir, de imediato nos erguemos e saímos com ruído. Não aguardamos a real conclusão do evento para um lembrete final que se fará, um agradecimento ao orador, uma advertência útil. E o mesmo se repete nos cinemas, quando, acabado o filme, nos erguemos e vamos saindo, esquecidos de que muitos apreciam ver todos os créditos, o que não lhes é permitido porque, em nos levantando, obstruímos a sua visão da tela. É essa mesma atitude que nos permite observar a miséria perambulando pelas ruas, sem que nos atinja. Habituamo-nos de tal sorte às cenas que nos tornamos insensíveis. Habituamo-nos a ver a corrupção triunfar, que já não desejamos fazer coisa alguma para a debelar. Hábitos. Hábito de ver a mentira adquirir forma, volume e não emitirmos movimento algum no sentido de esclarecer a verdade, de defender o caluniado. Hábito de receber a bênção da chuva, os raios do sol, as carícias do vento, sem nenhuma gratidão. Como se o universo inteiro nos devesse o favor de servir. Hábito de não ouvir quem nos fala da sua dor, da sua dificuldade. Hábito de não pensar senão em si mesmo. É hora de parar para pensar e buscar refazer atitudes. Reflitamos que o bom da vida é viver. E para viver intensamente, é preciso se sentir tudo que se faz, tudo que nos chega. É preciso olhar em torno, estar presente, agir, tomar atitudes pensadas, atentas. Desta forma, alteremos o rumo. Aprendamos a observar o dia,
a olhar as pessoas nos olhos, a perceber o que acontece ao nosso redor. Moldemos hábitos de gentileza, de delicadeza, de gratidão. Vivamos mais conscientes. Aprendamos a sentir prazer nas pequenas coisas como andar, correr, comer, molhar-se na chuva ou aquecer-se ao sol. Aprendamos a olhar para as estrelas, a nos extasiar com a noite enluarada, a vibrar com a música, o perfume, as pessoas. Abandonemos hábitos nocivos e nos tornemos mais felizes desde agora. Hábitos, esse é o nosso tema de hoje com a companheira Cacilda Donegá Ambrósio. O que são hábitos, Cacilda? Para a psicologia, os hábitos são construções a partir do nosso nascimento, tão somente nesta vida. Agora, para a doutrina espírita, no entanto, são eles já reflexos das nossas experiências acumuladas ao longo de vivências milenares que se perdem na noite dos tempos. A formação de hábitos surge como consequência da repetição de atos, que podem ser positivos ou negativos. O hábito é fruto de experiências, quer na atual existência ou mesmo em vivências passadas. O hábito ele é construído conscientemente, isto é, por um processo intencional e inteligente. Ora, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, né? Aquele por favor, com licença, obrigado, desculpas. Então, os nossos costumes sociais também são hábitos adquiridos, impostos pela sociedade em determinadas épocas. Para a nossa evolução espiritual, é importante a aquisição de bons hábitos? Sem dúvida, a aquisição de bons hábitos, de pensamentos e ações, né, pois facilitam, então, nós enfrentarmos as dificuldades de forma rápida. Os hábitos ruins, eles causam enormes estragos no nosso processo de crescimento espiritual. Determinadas atitudes que expressamos em razão da automatização são imperceptíveis por nós, em nossos relacionamentos, exigindo, então, em certos casos, muito esforço e boa vontade para eliminá-los. Para o Espiritismo, o espírito é sempre herdeiro das suas próprias construções, sejam elas boas ou más. Ao reencarnarmos ao lado das nossas tendências instintivas, nós trazemos em nossa bagagem a hereditariedade espiritual, na forma desses outros hábitos adquiridos nas experiências anteriores, que irão desde cedo marcar as diferenças em relação ao nosso modo de ser agora e aqui, diante de outras criaturas. Quer dizer que os bons hábitos serão sempre úteis ao nosso processo evolutivo. Com certeza, eles encurtam caminho para repetições desnecessárias e também respondem pela rapidez diante das situações já aprendidas. Por outro lado, os ruins, né, eles precisam ser combatidos, exigindo muito esforço e será sempre proporcional à nossa maturidade. O exemplo, neste caso, tem força. Embora a criação desses hábitos seja um trabalho individual, um esforço de cada criatura, a força do exemplo é fundamental, principalmente daqueles que participam da nossa vida de relação. Então, não se educa com discursos, mas com exemplos nobres, que sirvam de parâmetros para a edificação da nossa conduta. Nós precisamos considerar que os hábitos ruins que se manifestam em nossas atitudes, eles foram construídos de forma consciente por nós mesmos e estão intimamente vinculados às nossas tendências instintivas. Então, dessa forma, através de esforço próprio de cada um, eles poderão ser modificados gradualmente pela diminuição do seu uso ou então de uma forma até radical, né? Numa tomada de decisão, num desejo de mudança. E como mecanismo de progresso, os costumes sadios, eles são consequências das ações construídas na inspiração das leis divinas que estão gravadas na consciência de cada um. Então, toda a construção de bons hábitos é demonstração de sintonia com o reino de Deus. E os hábitos negativos?
Esses também, eles foram, né, ou são adquiridos ao longo de milênios. E nós temos, por força do progresso evolutivo da alma, temos que envidar os melhores esforços para eliminá-los, lutando assim pela nossa transformação. Quando nós extinguimos hábitos prejudiciais ao nosso crescimento, substituindo por hábitos sadios, nós abrimos caminhos para a nossa conexão com as leis divinas, né, de que todos somos portadores. Há costumes baseados em crenças que se automatizam e passamos a aceitá-los como verdade absoluta e acabam conduzindo o nosso comportamento. Sim, são automatismos que foram incorporados em nossa personalidade sem qualquer análise da razão. Não sendo fruto da nossa experiência pessoal, eles refletem uma aprendizagem irreal, que pela repetição acabam fixando-se em nosso comportamento. À medida que ampliamos o nosso amadurecimento espiritual, adquirimos consciência de nós mesmos e utilizamos melhor o livre-arbítrio, incorporando hábitos por experiência própria, enquanto que, imaturos, nós assimilamos costumes alheios. Quantas vezes isso não ocorre conosco, né? Depois de agirmos habitualmente de certa maneira, até rotineiramente, um dia cai a ficha e aí perguntamos, mas afinal, por que penso ou ajo dessa forma? Na maioria, nós agimos por força da imitação, sabe-se lá há quanto tempo. Quando chegarmos a esse ponto, precisamos refazer nossos conceitos. Quando os costumes estão relacionados à nossa existência atual, fica mais fácil, né, fazer uma mudança. Pois com um pouquinho de esforço, nós já vamos buscar as razões daquele comportamento. Agora, quando eles estão vinculados às existências anteriores, as dificuldades são maiores, porque nós desconhecemos de imediato o porquê daquele comportamento daquela forma. Então, se nós não encontramos respostas no agora, certamente elas estão vinculadas no nosso modo de vida em existências passadas. Essas verdades que nós temos por absolutas ou incontestáveis, né, que se incorporaram ao nosso comportamento, elas foram transmitidas pelas ideias que nós assimilamos, às vezes de autores de livros, nossos pais, professores, líderes religiosos, pelos meios de comunicação, televisão principalmente, né? Nesta ou em vivências anteriores, sem passarem por uma análise reflexiva. Então, nós agimos como um computador, que grava informações e depois as repete quando acionado. Dentre tantos hábitos milenares fixados em nossa consciência, temos também o da crença religiosa. E olha, por força da crença religiosa, já vamos dizer assim, secular, né? Mantém-se às vezes imperceptivelmente hábito de aceitação da ideia de pecado, do perdão, da culpa, do céu e inferno com localização física, da fé, uma fé sem obras, né? Perpetuando às vezes na criatura o medo diante de um Deus rancoroso, que a todos pune, esquecendo-se de que em qualquer situação Deus é amor. E olha, mesmo entre os espíritas, por falta de estudo, né, das obras da codificação, às vezes propagam-se falsos conceitos que acabam impedindo a criatura de dar o pleno desenvolvimento de seu potencial divino. Então, muitos iniciantes da doutrina espírita, por terem vivido já por longo tempo, vindo de crenças dogmáticas, né, talvez até a maioria, manifestam no comportamento hábitos rígidos, né, repletos às vezes de crendices, frutos da fé cega e continuam, sem mesmo perceber, algemados às ideias do Deus judaico-cristão, né, um Deus vingativo que castiga uns e premia outros. Mas no Espiritismo, a ideia que temos de Deus é esta, Cacilda? Não, no Espiritismo a ideia de Deus é diferente, é sempre de pai, né? Pai que ama seus filhos, que dá a todos as mesmas oportunidades, até porque Jesus ensinou, né? Lá na prece do Pai Nosso, ele fala, Pai Nosso, de todos, e a cada um segundo as suas obras. Nós somos todos criados simples e ignorantes no sentido de inexperientes, né? Todos os seres têm o mesmo ponto de partida, quer dizer, nós somos perfectíveis, pois dotados do germe, né, para atingirmos a perfeição.
De acordo com o Espiritismo, o reino de Deus está dentro de nós e por meio das existências sucessivas, né, mediante o livre-arbítrio concedido por Deus no roteiro das nossas vivências, nós temos erros e acertos. Ao fazermos nossas escolhas, nós erramos, o que é perfeitamente normal, mas não é considerado pecado e nem haverá qualquer punibilidade por parte de Deus, pois se trata de um mecanismo de aprendizagem. Então, quando nos desviamos da lei divina, surge o sofrimento, que nunca é imposto por Deus, mas é uma condição de alerta interior para corrigir a rota de ação. E o Espiritismo nos conduz à constante reflexão, levando-nos a passar tudo pelo crivo da razão. Se os hábitos negativos não são tão somente dessa existência, e se nós trazemos muitas vezes, né, de experiências anteriores, eles são certamente para que alcancemos equilíbrio e harmonia interior, e para que isso ocorra, nós temos que trabalhar para a sua transformação. Então, os hábitos que devem ser modificados são principalmente os mentais, que causam dor e sofrimento. Os nossos comportamentos e atitudes se manifestam de forma automática, sem que até o percebamos. O mau hábito, ele não é eliminado simplesmente afastando o objeto do viciado. É preciso, com boa vontade, lançar constantes sugestões ao subconsciente, onde está enraizado, por intermédio dos mais variados recursos. No dizer de Mark Twain, ele diz assim: a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada degrau por degrau. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Hábitos, esse é o nosso tema de hoje e a gente continua com a Cacilda trazendo essas informações. Cacilda, vamos analisar a força de alguns maus hábitos que, incorporados à nossa estrutura psicológica, fragilizam a nossa conduta e, uma vez incorporados, precisamos de esforço e boa vontade para a sua eliminação. Olha, temos muitos, né? Vamos citar alguns aqui. Fumar, por exemplo, né? Olha, é um verdadeiro contrassenso. Nós pedimos em nossas orações saúde, né? Para que tenhamos uma vida longa e, ao mesmo tempo, tragarmos diariamente a fumaça que causa esses vícios destruidores para o nosso corpo, gerando enfermidades físicas. E até recentemente a televisão e revistas, né, e outros meios de comunicação divulgavam comerciais de cigarros, mostrando jovens atletas, moças bonitas, né, atores famosos em carros de última geração ou praticando esportes, mostrando a felicidade de se fumar, numa verdadeira propaganda enganosa e perniciosa. Um tremendo contrassenso, né? Já que o governo permitia a propaganda, mas obrigava que se colocassem o alerta embaixo, mas em letras bem pequenas. O Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde. Por que eles não mostravam, então, os fumantes, já pacientes terminais, né, vítimas do fumo, ao invés dos jovens bonitos? Os próprios viciados, quando são alertados para os perigos do vício, do fumo, costumam dizer que conheceram muitas pessoas que fumaram a vida toda e tiveram vida longa, que, fumando ou não, irão morrer um dia, pouco importando a causa, e quando alertados de que se trata de suicídio lento, dizem ainda que não tem pressa para morrer. Fica até engraçado, né? Mas as pesquisas científicas, elas falam dos agentes cancerígenos, né? São elementos que danificam os pulmões com a fumaça. E não existe a morte como se entende no sentido vulgar, assim, morte como fim, né? Nós deixamos o corpo físico e continuamos no mundo espiritual com os vícios contraídos aqui na existência física. Então, além de abreviar nossa vida por um suicídio lento, sim, nós deixamos nossos compromissos com aqueles que dependem de nós. A morte não apaga os vícios. Continua na vida espiritual a mesma sensação e necessidade, né, transformada em hábitos na existência carnal. Nem sempre é fácil o abandono dos costumes, né, costumes necrosados na nossa alma.
Lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, né, psicografia do Chico Xavier, ele diz que muitas vezes a necessidade de dolorosas reencarnações, uma prisão regeneradora para se extirpar desses vícios incorporados de longa data. Então, ele cita até o caso de síndrome de Down, hidrocefalia, paralisia, cegueira, idiotismo, que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada. E a doutrina espírita nos esclarece que todos os vícios cultivados no nosso templo físico, né, no corpo, que nos prejudicam a saúde, abreviam a nossa passagem para o mundo espiritual, representando formas de suicídio indireto, acarretando ao espírito, nessa volta ao mundo espiritual, sentimento de culpa proporcional aos abusos cometidos quando encarnados. E André Luiz, mesmo espírito, nos conta sobre sua passagem pela região umbralina, uma região de sofrimentos, onde ele fora chamado lá de suicida, ao acordar no plano espiritual, o que o surpreendeu muito, pois ele havia deixado o corpo a contragosto, tendo lutado por mais de 40 dias para vencer a morte. Os orientadores espirituais esclareceram que também cometemos, pelas ações viciosas que atentam contra o nosso templo divino, né, contra a nossa alma, nosso corpo, que venham a comprometer todo o organismo. Todo ato vicioso, desde aquela revolta, intemperança mental, aos excessos de alimentação, a bebida alcoólica, ao fumo, devoram as reservas do nosso corpo físico, levando também ao suicídio inconsciente. Cacilda, tem pessoas que de tanto cultivar pensamentos negativos, acabam se programando como se fosse um computador. Infelizmente, né? Mesmo essas pessoas diante de uma situação alegre, elas são incapazes de qualquer manifestação de felicidade. São pessoas, a gente diz, são contra o mundo. Estão sempre dispostas a contestar ou criticar tudo, né? São hábitos que vão se condicionando à personalidade e até numa roda de amigos, às vezes elas ficam mudas quando não tem nenhuma queixa para fazer. Então, não trazem nada de otimismo, de alegria nos relacionamentos. E se estiver chovendo, reclamam da chuva. Mas também reclamam por falta de chuva, também pelo frio e também pelo calor. Então, esse é um vício que afasta as pessoas do convívio social. Precisamos valorizar o que temos, ver a vida com alegria, ainda que nos momentos mais difíceis. E, afinal, todas as oportunidades são situações de aprendizagem. E André Luiz nos diz que as reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por nós. Quer dizer, nós precisamos criar novas disposições para enfrentar situações imprevistas, modificar nossos padrões mentais que já estão ali adquiridos de tempo, né? Aos quais nos acomodamos e que não mais servem para a solução das dificuldades com aquelas que nós estamos enfrentando no momento. Então, é difícil sair de algo que nós estamos acostumados a praticar há tanto tempo, sem esforço mental. Como dizia o mestre de Nazaré, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Interessante, né? Isso quer dizer que tudo vem a seu tempo, sem pressa e nem desespero. Você diria que precisamos erradicar a ideia de que nascemos para sofrer, que não existe felicidade, ou que a felicidade não é deste mundo? Sem dúvida, né? Esses conceitos, eles retratam as leis que criamos por nós mesmos, em função o quê? De crenças errôneas que acabam impedindo o crescimento. Nascemos para evoluir sempre e sermos felizes. O sofrimento que encontramos é consequência das nossas escolhas infelizes, em razão do nosso livre-arbítrio. Pensarmos que nascemos para sofrer é paralisar esse potencial divino que trazemos dentro de nós. Deixar para ser feliz depois do desencarne? Não. Nosso mundo é o reino de Deus, com suas leis gravadas em nossa consciência, não importando se estamos encarnados ou não. Os espíritos disseram a Kardec que não podemos ter uma felicidade completa, mas que depende também de cada um de nós abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. Um outro hábito, até mesmo um vício que se propaga no mundo atual, sem darmos conta do estrago que ele produz no nosso equilíbrio mental, no equilíbrio mental das criaturas,
é o uso do palavrão. São pronunciamentos grosseiros, até com obscenidades. É verdade. E olha, é um hábito, né? E um palavrão, ele é recebido por uma pessoa que não está acostumada a ouvi-lo, eles comparam como um músico ouvindo uma nota dissonante, né? Uma nota aí fora da sintonia. Então, são formas psicológicas, às vezes, né, de jogar para fora, desequilíbrios, desarmonias que nós trazemos, ou que o ser carrega no seu foro íntimo. Então, são subterfúgios mostrando a insatisfação do estágio emocional da criatura. E segundo o espírito Hamed, ele fala que os vícios ou hábitos destrutivos são métodos defensivos que as pessoas assumiram nesta existência, ou trazem de outras encarnações como uma forma inadequada de promover segurança e proteção. O uso do palavrão ele deve ser combatido, como qualquer outro vício. Leva tempo para a mudança, pois, após instalado no nosso comportamento, ele requer um policiamento constante de nossas atitudes. Como se tornou hábito, só com o tempo, com esforço pessoal, buscaremos de forma consciente a mudança profunda, que será sempre lenta e gradativa. A reeducação desse hábito infeliz é consequência do querer consciente. Eu tenho que querer. O tempo da extinção de um hábito antigo é proporcional à rapidez na aquisição de um hábito novo, que seja contrário. Então, vai depender sempre da nossa persistência e da força de vontade. O julgamento ou pré-julgamento é também um vício ou hábito negativo? E é muito importante a gente ter cautela quando se julga o próximo, né? Pois uma simples opinião pode acarretar danos irreparáveis. Todo juízo emitido em relação a terceiros é temerário, porque é preciso primeiro verificar se verificar o objeto de quem fez esse comentário. Só podemos falar do próximo diante de terceiros aquilo que somos capazes de dizer na sua presença. Então, o problema não é julgar, mas é a finalidade com que se julga. Quando Jesus recomenda o não julgar, nós não devemos interpretar ao pé da letra. Mas ele, Jesus, como um profundo conhecedor da alma humana, sabia que o julgamento quase sempre, né, dada a nossa imaturidade, ele tem objetivos escusos, no sentido de difamar, diminuir o próximo. E isso é ruim, porque uma vez emitido o julgamento, e esse sendo divulgado, é difícil fazer a retificação. Quando se julga com o objetivo de denegrir, de humilhar, e depois a pessoa até acaba se escondendo covardemente, né, no anonimato. Quem age assim terá o seu próprio julgamento diante das leis divinas plantadas na consciência. Então, destas leis divinas que estão na nossa consciência, nunca poderemos fugir. Não se trata de castigo que teremos de Deus. Deus não castiga ninguém. Nós é que nos torturamos quando nos damos conta pelo ato horrível praticado. Então, nós conseguimos ludibriar as leis dos homens, mas nunca o tribunal de nossa própria consciência. Pare, ouça e medite. Momento de reflexão. Põe a mão no peito e sinta as batidas do seu coração. Esse é o relógio da sua vida tic-taqueando a contagem regressiva do tempo que lhe resta. Um dia ele parará. Isso é 100% garantido e não há nada que você possa fazer a respeito. Portanto, não dá para perder um único precioso segundo. Vá atrás do seu sonho com energia e paixão, ou então recue e veja-o escorrer pelo ralo. Se você passar o tempo todo em cima do muro, acabará não indo a lugar algum no pouco tempo que lhe resta. Como dizem, não se salta uma fenda em 2 pulinhos. É preciso coragem e dedicação para viver os seus sonhos. Claro, também é preciso lembrar onde acaba a coragem e começa a estupidez. A verdade é que todos nascemos com potencial para a grandeza, abençoados com oportunidades para alcançar novas e estonteantes alturas. Mas, tristemente, muitos de nós são preguiçosos demais, preocupados demais com o que os outros possam pensar, com medo demais de mudanças, para abrir suas asas e usar todos os seus talentos.
É importantíssimo fazer o que deixa feliz. Não importa que seja fazer bolas de neve, prender a respiração debaixo d'água, cantar ou conseguir efeitos dramáticos com um secador de cabelos. Só o que interessa é que você se sinta bem com o que está fazendo. Tenha sempre em mente que, faça o que você fizer, os enganos são parte da vida e não perca tempo se castigando por erros do passado. Não fique ruminando se está ou não fazendo a coisa certa. Você sempre saberá a resposta no seu coração. Em vez de desanimar-se, lembre-se sempre de que rejeição e resistência são inevitáveis quando se faz algo muito importante ou especial. Quando você se propõe a realizar seus sonhos, muitos tentarão detê-lo, incluindo os que mais amam você. O que não falta neste mundo são pessimistas lamentáveis que desistem dos seus sonhos para lhe dizer: não perca tempo, você nunca conseguirá. Você pode muito bem se ver cercado por pessoas que secretamente querem ver você fazer menos ou fracassar por completo para não se sentir diminuídas. Esqueça isso, dirão. Não vale a pena. Por isso é importante compreender que seguir o seu próprio caminho pode ser incrivelmente recompensador, mas não é fácil não. Como todo mundo, você verá alguns dias melhores que outros. De vez em quando, tudo parecerá uma grande zona de perigo. As pessoas olharão para você com estranheza quando souberem o que você está tentando atingir, e você começará a ouvir seus detratores a ter dúvidas. Por que não continuei vendendo bananas, meu Deus? Mas, aconteça o que acontecer, não desista. Lembre-se de que todos têm dificuldades. É incrivelmente cansativo passar dias fazendo coisas que não nos agradam ou sequer nos interessam. Mas, se você prosseguir o seu sonho, pelo menos se cansará fazendo o que mais gosta. Você pode achar que nada disto significa muito no grande esquema global das coisas, mas acredite, significa. Quando você tirar tudo o que puder da sua vida, saboreando cada gota, isto mudará tudo à sua volta de ordinário para extraordinário. Quando estiver fazendo o que ama, você se levantará de manhã cheio de animação para enfrentar o começo de cada dia e estará tomado de uma alegria sincera, altamente contagiante. Do mesmo modo que, ao dar uma boa risada, faz outro começar a rir, e outro, até que estão todos rindo tanto que começam a lacrimejar, ter dor de estômago e dificuldades em respirar. Mas, melhor do que tudo, fazendo coisas que enroscam os seus bigodes de fazer, presumindo-se, claro, que você tenha bigodes. Você inspira outros a irem atrás dos seus sonhos, e é assim, meu amigo, que se transforma o mundo. Sabe de uma coisa? Mesmo que você cometa enganos e esteja errado sobre quase tudo, ainda assim sua vida será uma aventura fantástica e divertida. Você dormirá cada noite sabendo que fez o que podia, e isso fez a diferença, e acordará a cada dia antecipando o futuro tão belo e excitante quanto puder imaginar. E sabe de uma coisa? Se você ouvir o seu coração e usar a cabeça, nunca estará errado. Luiz Fernando Veríssimo. Você ouve e se informa. Gotas de Luz. Nós estamos falando sobre os nossos hábitos e quem está nos trazendo essas informações hoje é a companheira Cacilda Donegá Ambrósio. Cacilda, nós falamos na questão anterior do julgar, do pré-julgar, né? E tem uma passagem de Jesus que diz o seguinte: por que reparar o cisco no olho do teu irmão e não perceber a trave no teu? Tem algo a ver com tudo isto?
Tem muito a ver, né? É que ao invés da crítica destrutiva, vendo os pequenos erros do nosso irmão, fazendo às vezes julgamentos precipitados, nós deveríamos apreciar as qualidades boas que afinal todos possuem. Devemos exercitar os nossos olhos de ver, como dizia Jesus, escolhendo sempre a boa parte e não fixando nos pequenos defeitos. E esquecemos quase sempre da nossa montanha de defeitos, né, que ainda carregamos, pois o homem fala daquilo de que o coração está cheio. A gente vê no próximo aquilo que está em nós. Todo julgamento deve ser revestido de indulgência, né, para com as deficiências do próximo. E busquemos ver para corrigir, para auxiliar e não para denegrir. O hábito da lamentação e da queixa torna-se cada vez mais razão de pessimismo e perturbação. Se encaixa também nesse contexto? Se encaixa, é um hábito, né, nosso, infelizmente, e demonstra isso um comportamento enfermiço e é contagioso, né? Ele acaba arrastando multidões ao desânimo, né? Ou leva a temperamentos rebeldes também para a violência, né? Às vezes em tentativas infelizes de desviar o curso dos acontecimentos e das circunstâncias que eles condenam. Então, com uma ótica distorcida sobre a realidade, todo aquele que cultiva a queixa só vê o lado negativo dos fatos. Acha-se vítima inocente de tudo que lhe acontece, sem anotar as inumeráveis bênçãos e concessões que lhe são oferecidas pela vida, né? Às vezes agindo em forma de ingratidão, com consequências infelizes. Vivendo, então, o pessimismo, que vem daquela autocompaixão, ele acaba se atormentando e atormenta também os outros que convivem com ele, contagiando e aumentando até o número dos deprimidos. Então, antes de promoverem estímulos à saúde, os comentários às vezes valorizam as doenças. Eles até detalham suas enfermidades, seja ela real ou imaginária, né? Cultivando o pessimismo quanto à recuperação, não contribuindo com uma mente saudável, né? Ali agindo sobre as células, sobre esses delicados mecanismos nervosos, né? Esses sutis equipamentos cerebrais que acabam sofrendo descargas vibratórias negativas. Paulo, o apóstolo, disse: todas as coisas são lícitas, são permitidas, não é? Mas nem tudo convém. O que ele quis dizer com isso, Cacilda? Olha, são sábias palavras, né? Todos conhecemos, que está aí advertindo, orientando a humanidade quanto ao que é oportuno e valioso e informando tudo aquilo que prejudica a nossa caminhada em direção à felicidade. Paulo, né, o grande mensageiro da Boa Nova, sempre mantendo os cristãos em alerta, nos ensinou e ensina, né, a verificarmos se o que estamos fazendo é bom. Isso em razão do nosso progresso espiritual, pois hoje nós estamos vivendo apenas uma etapa, né? Pois nós já existíamos antes do nascimento físico e continuaremos a viver depois da morte. Portanto, somos eternos em espírito. As coisas do espírito devem ter prioridade sobre as do corpo perecível. Então, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, essa frase merece profundas reflexões. Olha, conversar no meio social em que vivemos é lícito, quer dizer, é permitido. No entanto, descambar para comentários levianos, críticas infundadas, falatórios inoportunos, não convém, pois nos coloca como fofoqueiros ou maledicentes. Fazer uso também de bebidas alcoólicas é permitido, mas não precisamos de muita coisa para informar que não convém, pois a ciência já demonstrou por pesquisas, né, as consequências do álcool no nosso organismo, além da degradação moral. É lícito fumar ou usar tóxicos, mas qualquer pessoa de bom senso sabe que não convém manter essas viciações tanto para a nossa saúde física como mental. O sexo também é lícito para qualquer ser humano, para a perpetuação da espécie. E o equilíbrio das energias, mas o abuso sexual de forma desequilibrada e imoral não convém, pois com sentimentos não se brinca sem graves prejuízos. A alimentação que nos sustenta é lícita, mas a gula ou abuso alimentar não convém, uma vez que sobrecarrega nossa máquina orgânica, comprometendo seu funcionamento.
O descanso para todos, é lógico, é lícito, permitido, né? Até para restaurar nossas forças orgânicas, mentais, mas o excesso de horas ociosas não convém, pois temos tarefas importantes para realizar, visando o nosso crescimento espiritual, como, por exemplo, visitar doentes, além do que nós já fazemos, nosso trabalho normal, né? Mas socorrer um necessitado, amparar uma criança e muitas coisas mais. Portanto, é importante analisar o que é realmente lícito e aquilo que convém, uma vez que nossa vida por aqui é apenas uma etapa de nossa vida total. Cacilda, diante dessa colocação de Paulo, como deveríamos organizar uma rotina construtiva? Bem, os nossos costumes sadios, eles caracterizam a nossa rotina construtiva e são elementos benéficos, né, e poderosos na nossa evolução espiritual. Como temos falado, né, de hábitos prejudiciais, às vezes temos a impressão à primeira vista que, no geral, os hábitos não são úteis no processo de aprendizagem humana. Longe disso, eles são muito importantes, tanto que o psicólogo William James diz que 99% de nossa atividade é puramente automática e habitual, desde que nos levantamos pela manhã até que vamos dormir. Então, ao longo de nossa evolução, muitos hábitos úteis e sadios foram incorporados em nosso comportamento e são valiosos instrumentos no desenvolvimento de nossas atividades. Nós estamos falando de bons hábitos. Quais seriam esses bons hábitos? Fazer o bem sempre. Quantas pessoas já fazem? Às vezes a gente estranha, mas ninguém sabe. Por quê? Pois elas agem no anonimato, ajudando às vezes irmãos e tem como recompensa o bem-estar íntimo, pela felicidade do servir. Então, sendo hábito a execução mecânica de determinados atos, a sua aquisição é fruto do quê? De exercício de determinada atividade de forma contínua, né? Para que ele se torne um hábito. Então, seja lá qual for o campo de atividade, para se habituar à prática de determinado ato, é necessário vontade e persistência. Dessa forma, para acostumar-se a fazer o bem, o espírito, depois de várias ações no mesmo sentido, ele é premiado com a recompensa da felicidade, pois o ato de servir desencadeia uma alegria diferente, né? Uma alegria incontida que só mesmo esse dinamismo de auxiliar é capaz de proporcionar. É claro que para agir espontaneamente nesse estágio de fazer o bem, nós passamos por etapas de aprendizagem. Então, vamos sentindo pela prática a diferença no estado da alma, né? Entre estar contra ou estar conectados com as leis de Deus. O resultado da ação na prática virtuosa, renovando sempre os valores espirituais, traz a quem pratica uma paz diferente, uma paz singular, né? Pois fazer o bem é estar em contato com a vontade de Deus, que se manifesta em nosso reino interior, por estarmos em harmonia com as suas leis, que são sábias e eternas. E olha, Kardec, falando da importância da vontade firme para os objetivos nobres, ele disse: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Esta mudança, trabalhada conscientemente, permite-nos gradativamente o automatismo na prática do bem. E o Evangelho fala, né, para fazer o bem ocultamente, né, sem ostentação. No entanto, como esse processo de aquisição do hábito de fazer o bem não é instantâneo, nós entendemos que mesmo agindo assim, quer dizer, mesmo buscando ação caridosa, nessa ação caridosa os aplausos, é o seu estágio, além de estar beneficiando o necessitado, estará exercitando os primeiros passos no despertar desse germe divino do amor, que ainda está em estado latente e que com o tempo e elevação moral terá despertado, então, o prazer de servir sem outros interesses. Realizar o bem espontaneamente pela força do hábito é a meta a ser atingida por todos nós. O exame de consciência seria um outro hábito positivo? Ah, sem dúvida. E lá no Livro dos Espíritos, Kardec, na questão 621, ele pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os mensageiros responderam, na consciência.
Então, a justiça de Deus está gravada na consciência de todas as criaturas. A consciência é o juiz incorruptível, que nos responde sempre quando nos desviamos das leis divinas. Quando, em razão do nosso livre-arbítrio, erramos, surge a dor em forma de remorso, de angústia, de ansiedade, tristeza, não como castigo, mas como terapia necessária para o retorno à normalidade do equilíbrio perante as leis da consciência. Então, nós temos que prestar contas de nossos atos no altar de nossa consciência, onde Deus plantou suas leis, pouco se importando com aquelas leis criadas pelas religiões. Então, seguindo instruções de Santo Agostinho, nós devemos todas as noites fazer o nosso exame de consciência perguntando: cumpri com todos os meus deveres nesse dia? Dei motivo para alguém ter queixa de mim? Fui educado com todos com quem mantive contato? Exerci com lisura as minhas atividades profissionais? Fui um cidadão correto, pai compreensível, esposo amável? Fui sogra irritante, o genro preguiçoso, uma nora indolente? Aquilo que fiz, será que receberia censura de minha parte se fosse feito por outra pessoa? Pratiquei alguma ação que teria vergonha de confessar a terceiros? Então, esse é um hábito salutar que nós devemos cultivar, pois trará repouso se fizermos o bem, e angústia e tristeza se praticamos o mal. Em razão disso, nós podemos traçar novas diretrizes de ação para o dia seguinte, corrigindo assim o nosso comportamento que estava em desarmonia com as leis da consciência e sem aquela mania de perfeição imediata. E na sequência você poderia nos falar também da oração. Realmente, a oração, ela é renovação de ânimo. No mundo acadêmico, né, diz que se desenvolvem estudos científicos sobre a prece, né, sobre a oração, para explicar até que ponto as pessoas religiosas levam vantagem sobre as demais, em razão dos bons resultados, né, em seu estilo de vida, que são claramente mais saudáveis. Cada vez mais no campo da medicina tradicional e das universidades, há estudos sobre a interação entre espiritualidade e saúde. Dentre várias pesquisas sobre o poder da oração, os médicos admitem que pessoas que oram regularmente, elas vivem mais, correm menos riscos de adquirir vícios, têm mais chance de abandonar vícios, contraem menos doenças, têm menos depressão e sofrem menos riscos de estresse. Então, quando, através da oração, aquela oração com harmonia, simplicidade, confiança, aquela prece sincera, né, que emana do fundo da alma, nós conseguimos a verdadeira sintonia com Deus, respiramos o hálito divino, proporcionando-nos paz interior que o mundo não pode dar. Então, nesse contato com a inteligência suprema, nós nos abastecemos da energia divina e podemos encarar com grandeza espiritual, sem temor no coração, as adversidades que são testes necessários à nossa evolução. Muita gente diz que não adianta orar, pois afinal, se as leis da natureza são imutáveis, certamente essas leis estabelecidas não serão modificadas, mas na oração nós adquirimos força por meio de uma resignação ativa, quer dizer, sem revolta, com otimismo, assim continuamos na luta por dias melhores. Na realidade, Deus não fica, como muitos pensam, de binóculos, espreitando os nossos atos, mas sim, são suas leis sábias e eternas, gravadas em nossa consciência, que agem quando nos desviamos da conduta correta. Não devemos deixar de orar nunca e trabalhar incessantemente, pois certamente as nossas súplicas serão ouvidas, e no momento certo nós seremos atendidos, pois Deus, sendo amor, Ele sabe do que necessitamos mesmo antes de pedirmos. Como fazer para encontrar o reino de Deus dentro de nós e termos uma vida mais feliz? É só transformando a oração num hábito, né, que nós iremos então construindo uma vida mais feliz e mudando velhas concepções adquiridas ao longo de nossas existências. Devemos orar sempre, incansavelmente, pensar em Deus em todas as nossas atividades. Quando a gente fala orar sempre, é isso, né? Pensar em Deus em todas as nossas atividades. Não é ficar orando o tempo todo. Então, às vezes, ora-se pela manhã, né? O que não deixa de ser um hábito
saudável, importante. Mas em seguida, parte-se para o mundão. E aí vem aquele salve-se quem puder. Como se nós pudéssemos ser espirituais só naquele momento da oração, né? Reservado para reflexão. E o resto do dia, praticar todo tipo de barbaridades. Aí à noite, como se nada tivesse acontecido, ora-se novamente. Isso quando acontece. E aí vai-se para o descanso. Então, é preciso respirar em todas as nossas atividades de trabalho o lado espiritual. No atendimento ao subalterno, no diálogo com o superior, na conversa com o cliente, sentindo-se envolvido por Deus em todos os nossos procedimentos. Nós estaremos, então, transformando com o tempo a prece em nossa maneira de viver. Então, dentro de nós, dormita uma frente inesgotável de poder, que uma vez revelada pela oração, ela flui abundantemente, podendo nos proporcionar a cura, a paz, a inspiração às soluções dos nossos problemas e, consequentemente, trazendo para nós uma vida mais feliz. Cacilda, diz para a gente, então, qual a bibliografia? Nós consultamos Prontidão para a Mudança, de José Lázaro Boberg, Fonte de Luz, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, Perfil da Felicidade, de Valdenir Aparecido Cunha. Encerrando o programa de hoje, ouça agora a mensagem final. Hoje levantei cedo pensando no que tenho a fazer antes que o relógio marque meia-noite. É minha função escolher que tipo de dia vou ter hoje. Posso reclamar porque está chovendo ou agradecer as águas por lavarem a poluição. Posso ficar triste por não ter dinheiro ou me sentir encorajado para administrar minhas finanças, evitando desperdício. Posso reclamar sobre minha saúde ou dar graças por estar vivo. Posso me queixar dos meus pais por não terem me dado tudo o que eu queria, ou posso ser grato por ter nascido. Posso reclamar por ter que ir trabalhar, ou agradecer por ter trabalho. Posso sentir tédio com as tarefas de casa, ou agradecer a Deus por ter um teto para morar. Posso lamentar decepções com amigos, ou me entusiasmar com a possibilidade de fazer novas amizades. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar forma. Tudo depende só de mim. Charles Chaplin. Tenham todos muita paz e até o próximo Gotas de Luz.